No próximo capítulo da novela Três Graças, Arminda recebe um bilhete curto, direto, cruel. A assinatura de Rogério é o suficiente para puxar o tapete. O sangue some do rosto, as pernas cedem e o papel cai no chão junto com ela. Não é susto, é acerto de contas. O passado resolveu reaparecer cobrando tudo de uma vez. Do outro lado, Paulinho liga o radar. Ele repara que Jorginho anda diferente, mais calado, mais tenso, com olhares que fogem rápido demais. Nada escandaloso, mas perigoso. Paulinho comenta com Gerluce, que estranha, pensa e decide não ignorar. Em Três Graças, detalhe pequeno costuma virar tragédia grande. Joeli sente o baque antes mesmo de acontecer. Gerluce afirma, com uma tranquilidade assustadora, que vai descobrir quem é o pai do bebê. Não grita, não ameaça. Fala como quem já sabe demais. Joeli tenta manter a pose, mas o corpo entrega. Mãos trêmulas, olhar perdido. Ela percebe que o segredo está prestes a explodir e não vai explodir sozinho. Se você está curtindo essa virada, já ativa o sininho, se inscreve no canal e comenta. Quem você acha que vai cair primeiro nessa história? Tentando apagar o incêndio, Raul promete a Joeli que vai resolver tudo com Samira. Diz que conhece bem o jogo dela, seus vícios, suas armadilhas, fala firme, confiante. Joeli ouve, mas não relaxa. Ela sabe, Samira não perde, ela destrói. Em paralelo, Lorena puxa Leonardo e não adoça nada. Diz que ele está se escondendo atrás do medo, enquanto Viviane sempre enfrentou tudo sozinha na chacrinha. Amor, segundo ela, não sobrevive à fuga. As palavras entram como soco. Leonardo finalmente se pergunta se não está confundindo cuidado com covardia. E quando parece que o limite foi atingido, a novela deixa claro: ainda não. Em Três Graças, o caos não chega gritando, ele chega avisando. A prisão injusta de José Maria, médico respeitado e querido na comunidade, cai como uma bomba. Conhecido por atender os moradores com dedicação, muitas vezes abrindo mão do próprio descanso para não deixar ninguém sem assistência, ele se torna o alvo perfeito quando começa a fazer perguntas demais. O que era apenas uma inquietação profissional vira uma descoberta capaz de implodir toda a fachada da fundação. Tudo começa de forma silenciosa. José Maria percebe que pacientes em estado grave, como Lígia, não apresentam nenhuma melhora, mesmo usando medicamentos considerados de alto custo, tratados pela fundação como verdadeiros milagres da medicina. O médico revisa prontuários, compara exames, conversa com enfermeiros e chega sempre à mesma conclusão: algo não fecha. Os sintomas persistem, os quadros se agravam e a resposta clínica simplesmente não aparece. Incomodado, ele decide ir além. Sem avisar ninguém da fundação, separa algumas amostras dos medicamentos e envia para análise em um laboratório independente. A espera pelo resultado é angustiante, marcada por noites mal dormidas e pela sensação crescente de que está prestes a tocar numa ferida perigosa. Quando o laudo finalmente chega, o choque é imediato. Os remédios não contêm os princípios ativos prometidos. São, na prática, placebos caros, parte de um esquema de falsificação cruel que lucra em cima da dor alheia. Abalado, José Maria desabafa com a mãe, Xênica, tentando organizar os pensamentos e decidir o próximo passo. Ele fala em denunciar, em procurar autoridades, em proteger os pacientes antes que seja tarde demais. O que ele não imagina é que Macedo, sempre atento e fiel aos interesses de Ferete, escuta parte da conversa. Em silêncio, o capanga entende a gravidade da situação e age rápido. A informação chega a Ferete como um alerta vermelho. O vilão percebe que, pela primeira vez, alguém dentro da própria engrenagem da fundação tem provas concretas do esquema. Em vez de recorrer à violência direta, ele escolhe um caminho mais limpo aos olhos da lei.
arma uma cilada meticulosamente planejada. Documentos aparecem, acusações são fabricadas e, de repente, José Maria passa de médico exemplar a suspeito envolvido em irregularidades. A prisão acontece de forma humilhante diante de colegas e moradores da chacrinha. A imagem do médico sendo levado algemado se espalha rapidamente, gerando indignação e incredulidade. Muitos se recusam a acreditar que ele seja culpado de qualquer crime. Para a comunidade, fica claro que algo está muito errado. A revolta cresce quando a notícia chega a Viviane, que corre para avisar Leonardo. Os dois percebem que a detenção não é um caso isolado, mas parte de algo muito maior. Conversas surgem nas esquinas, no posto de saúde, nas portas das casas. Histórias de tratamentos que não funcionaram, de parentes que pioraram sem explicação, de promessas vazias feitas pela fundação começam a vir à tona. O golpe mais doloroso, porém, atinge Xênica. Ao visitar o filho na prisão e ouvir dele, com calma e firmeza, tudo o que descobriu, ela tem a certeza de que Ferretti está por trás de tudo. A mulher, que sempre confiou nas ações da fundação, passa a se sentir traída e usada. Sua dor se mistura à raiva, transformando-se em determinação. A situação se agrava ainda mais durante a audiência. A defesa de José Maria entra com pedido de habeas corpus, sustentando a falta de provas concretas e o histórico irrepreensível do médico. Mesmo assim, o pedido é negado. A decisão revolta a comunidade, que vê no encarceramento uma tentativa clara de silenciamento. Do lado de fora, a injustiça vira combustível. Moradores da chacrinha começam a se organizar, trocando informações, reunindo relatos e buscando apoio. Pessoas que antes tinham medo de falar, agora encontram coragem umas nas outras. O sentimento coletivo é claro. Não se trata apenas de libertar José Maria, mas de expor um esquema que colocou vidas em risco. Enquanto isso, Ferretti tenta manter a aparência de controle, mas percebe que algo mudou. A prisão, que deveria encerrar o problema, acaba funcionando como estopim de um movimento maior. A fundação, antes vista como salvadora, passa a ser observada com desconfiança. E nos bastidores, cresce a sensação de que o império de mentiras do vilão começa a apresentar rachaduras perigosas. A tensão atinge outro patamar quando a prisão de José Maria deixa de ser apenas um escândalo local e passa a chamar a atenção de fora da chacrinha. A repercussão cresce rápido demais para ser controlada. Pequenos protestos espontâneos começam a surgir diante do posto de saúde, com cartazes improvisados, gritos de revolta e relatos emocionados de moradores que afirmam ter perdido familiares após tratamentos que nunca surtiram efeito. A comunidade, antes acostumada a engolir injustiças em silêncio, encontra no caso do médico um ponto de virada. A sensação é de traição coletiva. Aquilo que era vendido como caridade e cuidado, agora passa a ser visto como exploração fria e calculada. Cada história compartilhada fortalece a certeza de que José Maria está pagando o preço por ter chegado perto demais da verdade. Dentro da prisão, o médico se mantém firme, mesmo abalado. Ele se recusa a assinar qualquer confissão ou acordo. Em conversas reservadas com o advogado, deixa claro que não vai recuar. José Maria afirma que, se for preciso, ficará preso, mas não deixará que o esquema continue matando pessoas lentamente. A postura dele se espalha como exemplo e vira símbolo de resistência. Xênica, por sua vez, surpreende. A mulher, antes discreta, passa a agir com coragem inesperada. Ela começa a procurar antigos funcionários da fundação, enfermeiros demitidos, fornecedores suspeitos. Aos poucos, reúne peças soltas de um quebra-cabeça que aponta sempre para o mesmo centro: Ferretti e sua rede de proteção.
Cada nova informação reforça que a prisão do filho foi apenas uma tentativa desesperada de conter um vazamento que já se espalhava. Viviane e Leonardo também se movimentam. Eles articulam encontros, conversam com lideranças locais e ajudam a organizar um dossiê informal com nomes, datas e relatos. O clima na chacrinha muda. O medo começa a dar lugar à indignação organizada. A palavra justiça passa a circular com mais força do que resignação. Ferretti sente o impacto. Nos bastidores, o vilão percebe que perdeu o controle da narrativa. A prisão, pensada como solução rápida, se transforma em um erro estratégico. A cada dia surgem novas denúncias, novos depoimentos e novas perguntas que ele não consegue mais calar apenas com influência e dinheiro. O cerco se fecha lentamente. A fundação passa a ser investigada com mais rigor e aliados antigos começam a se afastar, temendo serem os próximos a cair. Ferretti mantém a pose, mas o nervosismo já é visível. Ele entende que a chacrinha não está mais sob seu domínio absoluto. E enquanto José Maria segue preso injustamente, sua causa cresce do lado de fora, ganhando força, voz e aliados. A prisão do médico, que deveria enterrar a verdade, acaba se tornando o estopim de uma reação em cadeia. Uma ameaça real ao império construído sobre remédios falsos, mentiras bem embaladas e vidas descartáveis. Gerluce vira líder de nova fundação de Rogério e bate de frente com Ferretti. A tragédia que quase tirou a vida de Rogério deixa de ser apenas um capítulo sombrio do passado e passa a funcionar como motor de uma virada silenciosa, calculada e implacável. Dado como morto após a explosão da lancha sabotada por Ferretti e Arminda, o empresário surge nas sombras com uma convicção inabalável. Não basta sobreviver, é preciso desmontar o império criminoso construído às custas da miséria alheia. Enquanto todos acreditam que Rogério virou apenas mais um nome enterrado em segredos mal resolvidos, ele observa, planeja e costura alianças. O alvo é claro: o esquema de medicamentos falsos que envenena a população da chacrinha e fortalece o poder de Ferretti. Mas o método será inesperado. Em vez de ataques diretos ou denúncias precipitadas, Rogério decide criar algo capaz de expor o rival pelo contraste. Uma nova fundação, limpa, transparente e voltada exclusivamente à distribuição de remédios verdadeiros. Antes de qualquer anúncio público, Rogério se reúne discretamente com Gerluce. O encontro acontece longe de olhares curiosos, em um local neutro, onde cada palavra é medida e cada silêncio diz mais do que discursos inteiros. Rogério deixa claro que confia nela não apenas pela coragem, mas pela capacidade de liderar sem se corromper. Ele sabe que, ao colocá-la na linha de frente, estará provocando Ferretti de forma direta e inevitável. Gerluce escuta tudo em silêncio. O peso da proposta é imenso. Aceitar significa se expor, virar alvo, carregar nas costas uma causa que mexe com interesses milionários. Mas também significa devolver dignidade a uma comunidade que sempre foi tratada como descartável. Quando ela aceita, não há comemoração, apenas um aperto de mão firme e um pacto silencioso que muda o jogo. Paralelamente, Rogério reforça sua aliança com o grupo de justiceiros formado por Viviane, Joaquim, Misael e Júnior. Cada um deles tem uma função específica dentro do plano. Viviane atua como elo com a comunidade, mantendo o pulso da chacrinha. Joaquim cuida da logística e da segurança das ações. Misael faz o mapeamento financeiro e jurídico, garantindo que tudo esteja blindado contra sabotagens. Júnior, por sua vez, se torna o braço operacional, pronto para agir quando as coisas saírem do controle. Tudo acontece sob extremo sigilo. Rogério ainda evita aparecer publicamente.
Ele sabe que sua suposta morte é uma vantagem estratégica e pretende usá-la até o último limite. Quem garante o fluxo de informações é Cláudia, infiltrada na mansão de Arminda. Discreta, observadora e fria quando necessário, ela acompanha reuniões, escuta conversas e cruza dados que se tornam peças-chave do quebra-cabeça. Foi por meio dela que Rogério descobriu o plano para roubar a estátua e, principalmente, a existência dos 5 milhões de reais escondidos dentro da obra. A revelação muda tudo. O dinheiro, fruto direto do esquema criminoso, passa a ser ressignificado. Rogério autoriza que parte do valor seja imediatamente usada pelos moradores da chacrinha para a compra emergencial de medicamentos verdadeiros, salvando vidas antes mesmo da fundação existir oficialmente. Esse gesto silencioso cria um efeito dominó. Pessoas começam a melhorar, tratamentos são retomados e rumores se espalham pela comunidade. Algo está mudando, embora ninguém saiba exatamente o que. Ferretti sente o impacto antes mesmo de entender a origem. As vendas de seus medicamentos falsificados começam a cair e o controle que ele acreditava absoluto apresenta as primeiras rachaduras. Pouco depois, Rogério convoca o grupo para uma reunião decisiva. Sem rodeios, ele revela seus próximos passos. O dinheiro restante será investido integralmente na criação de uma nova fundação, estruturada para funcionar dentro da lei, com fiscalização rigorosa e total transparência. Nada de atalhos, nada de acordos obscuros. A ideia é simples e devastadora: mostrar que é possível fazer o certo e, ao mesmo tempo, destruir quem vive do errado. Gerluce é oficialmente apresentada como líder do projeto. Ela assume a missão com postura firme, deixando claro que não será apenas um cargo simbólico. Sua liderança será ativa, combativa e pública. A partir do momento em que a fundação começa a operar, Ferretti passa a ter um concorrente que não joga sujo e, exatamente por isso, mais perigoso. Nos próximos capítulos, a fundação ganha forma, espaço físico, equipe e apoio popular. Caminhões com medicamentos verdadeiros começam a circular pela chacrinha, enquanto Ferretti observa furioso a perda gradual de sua influência. Arminda tenta reagir nos bastidores, levantando suspeitas, plantando boatos e buscando brechas para atacar Gerluce, mas encontra resistência inesperada. A iniciativa marca não apenas a volta estratégica de Rogério ao jogo, ainda que nas sombras, mas o início de uma guerra fria. Um ataque direto, porém inteligente, contra Ferretti e Arminda. Fica claro que a falsa morte não foi um fim, nem um acaso. Foi o primeiro movimento de um plano muito maior, que ainda está longe de revelar todas as suas cartas. 3 graças. Gerluce vira líder de nova fundação. De Rogério e bate de frente com Ferretti. Em 3 graças, o confronto deixa de ser silencioso e passa a ganhar contornos públicos, mesmo sem Rogério aparecer oficialmente. A fundação comandada por Gerluce começa a operar com eficiência quase irritante para os rivais. Tudo funciona rápido demais, limpo demais, correto demais. E isso, para Ferretti, soa como provocação direta. Nos próximos capítulos, Gerluce não se limita a inaugurações simbólicas ou discursos vazios. Ela visita postos improvisados, entra em casas simples, conversa com mães, idosos e doentes que passaram meses ingerindo remédios de farinha sem saber. Cada relato reforça sua convicção de que não existe mais espaço para cautela excessiva. A guerra será travada à luz do dia. A repercussão na chacrinha é imediata. A população começa a comparar sem medo o antes e o depois. Enquanto a Fundação de Gerluce entrega medicamentos com procedência comprovada, Ferretti enfrenta atrasos, reclamações e denúncias veladas. Pela primeira vez, seu nome circula em rodas de conversa com desconfiança.
algo que ele jamais admitiria em voz alta, mas que o corrói por dentro. Ferete reage como sempre reagiu, atacando. Ele convoca aliados, pressiona políticos locais e tenta levantar suspeitas sobre a origem do dinheiro da nova fundação. Insinua lavagem, acusações vagas, frases jogadas ao vento, mas nada cola. A estrutura montada por Rogério é sólida demais, pensada exatamente para resistir a esse tipo de investida. Arminda, percebendo que o jogo mudou, decide agir de forma mais agressiva. Ela tenta atingir Gerluce no campo pessoal, resgatando episódios do passado, distorcendo histórias e incentivando ataques indiretos. A ideia é desestabilizar a líder antes que ela se torne grande demais. Só que Gerluce não recua. Em vez disso, enfrenta os boatos de frente, sem subir o tom, desmontando cada acusação com dados, documentos e transparência. Enquanto isso, Rogério acompanha tudo à distância. Ele observa a fúria de Ferete crescer à medida que o império dos remédios falsos começa a ruir. Cada caminhão apreendido, cada lote rejeitado, cada denúncia anônima é mais uma peça do dominó caindo. Rogério sabe que o rival ainda tem cartas escondidas, mas também entende que o tempo agora joga a seu favor. Viviane percebe que a comunidade começa a enxergar Gerluce não apenas como líder, mas como símbolo. Joaquim alerta que isso aumenta o risco. Misael confirma. Quanto maior a visibilidade, maior a chance de um ataque direto. Júnior se coloca à disposição para proteger a fundação, custe o que custar. O clima entre eles é de tensão constante, como se algo estivesse prestes a explodir novamente. E explode, não em forma de bomba, mas de revelação. Um dossiê começa a circular, apontando conexões antigas entre Ferete e laboratórios clandestinos. Nada ainda é oficial, mas o estrago está feito. Ferete percebe que alguém está vazando informações de dentro do próprio sistema. A paranoia toma conta. Ele desconfia de todos. Funcionários são afastados, aliados se afastam e Arminda sente que o cerco está se fechando. Gerluce, por sua vez, recebe um aviso claro. Agora ela não é apenas uma concorrente, é uma ameaça real. Mesmo assim, ela avança, autoriza a expansão da fundação para outras áreas, ampliando a distribuição de medicamentos e aumentando ainda mais a pressão sobre o esquema ilegal. Cada nova ação parece desenhada para sufocar Ferete lentamente, sem dar a ele um alvo claro para atacar. Nos capítulos finais desse arco, Rogério decide que chegou a hora de dar mais um passo, ainda sem se revelar por completo. Ele articula movimentos jurídicos, prepara documentos e deixa tudo pronto para o momento certo. Não é o fim do plano, está longe disso. Mas fica claro que Ferete já não luta para vencer, luta apenas para não cair. A fundação de Gerluce se consolida como um divisor de águas na chacrinha. O nome de Rogério volta a ser sussurrado, não como morto, mas como alguém que talvez esteja mais vivo do que nunca. Ferete sente o chão tremer sob seus pés. Arminda percebe que subestimou os adversários e a guerra entra em uma nova fase, mais exposta, mais perigosa e impossível de ser ignorada. Nada é concluído. Pelo contrário, as peças estão finalmente todas no tabuleiro. E agora, qualquer movimento errado pode ser fatal. Juquinha vai caminhar direto para uma armadilha cuidadosamente desenhada para parecer apenas mais uma missão de rotina. A detetive receberá a ordem com o tom seco e burocrático de sempre, sem imaginar que aquela ligação não parte apenas da autoridade do delegado, mas do medo dele. O endereço anotado às pressas, o aviso de que deve ir sozinha e a justificativa frágil de que se trata de algo sensível demais já seriam sinais claros de perigo. Mas Juquinha, movida pelo senso de dever, ignora qualquer suspeita. O que ela não sabe é que aquela decisão pode custar sua vida.
Enquanto isso, no escritório de Ferete, o ar parece mais pesado do que nunca. A luz fraca mal ilumina o rosto do empresário, que anda de um lado para o outro como um predador preso. Macedo observa em silêncio, acostumado a obedecer, mas ainda assim desconfortável com o nível de frieza que vê diante de si. Ferete não grita, não precisa. Ele apenas diz num tom baixo e cortante que a garota precisa desaparecer. Macedo tenta ponderar. Lembra que Juquinha é da polícia, que uma ação dessas pode virar um escândalo impossível de conter. Ferete o encara com desprezo. Para ele, o maior escândalo já existe. A vergonha que, segundo ele, cresce dentro da própria família. Na mansão, longe do escritório, Lorena tenta conter as lágrimas enquanto desabafa com Zenilda. A humilhação sofrida pelas palavras do pai ainda ecoa. Ela se sente diminuída, invisível, tratada como uma criança incapaz de decidir a própria vida. Zenilda a acolhe, segura suas mãos e promete que não vai permitir que Ferete destrua a filha emocionalmente. O abraço é interrompido pela chegada de Leonardo, que também toma o partido da irmã. Ele tenta ser racional, diz que enfrentar Ferete naquele momento é quase inútil, mas deixa claro que não concorda com nada do que o pai está fazendo. A tensão explode quando Ferete chega à sala e percebe o clima pesado. Ele procura Lorena com o olhar, já irritado, e deixa claro que não aceita ouvir sequer o nome de Juquinha dentro de sua casa. Zenilda, cansada de engolir silêncio, o confronta e afirma que a filha está namorando, goste ele ou não. Ferete reage com um sorriso frio e solta uma frase que gela todos ao redor. Essa história está perto do fim. Ninguém entende exatamente o que ele quer dizer, mas o pressentimento de algo grave toma conta da casa. Pouco depois, Zenilda percebe que algo mudou. Ferete passa a disfarçar melhor, finge tranquilidade e afirma ter apenas um pressentimento ruim, como se fosse superstição. Por dentro, ele sabe exatamente o que está em curso. Na delegacia, o delegado Jairo recebe a ligação que tanto temia. Do outro lado da linha, Macedo não ameaça diretamente, mas deixa claro que um segredo antigo pode vir à tona se Jairo não colaborar. O delegado sua frio. Pressionado, ele cede e dá a ordem. Juquinha deve ir sozinha até o local indicado. Sem desconfiar da armadilha, Juquinha aceita a missão. Ela se prepara, pega o carro e segue para o endereço indicado, acreditando estar apenas cumprindo seu trabalho. Cada quilômetro percorrido a aproxima de um destino que foi cuidadosamente calculado. Ao mesmo tempo, na mansão, Lorena escuta escondida uma conversa entre Ferete e Macedo. O pouco que ela ouve é suficiente para entender o pior. Juquinha foi enviada para um local combinado, longe de qualquer apoio. O desespero toma conta. Sem pensar duas vezes, Lorena toma uma decisão impulsiva e corajosa. Ela se esconde no carro do pai, decidida a fazer o que ninguém mais fará. No galpão abandonado, o silêncio é perturbador. Juquinha entra com cautela, arma em punho, analisando cada canto. O cheiro de ferrugem e poeira reforça que algo está errado. Em segundos, um homem armado surge das sombras e a rende. Ele liga para Macedo e informa que a detetive está sob controle. A ordem inicial é clara e brutal: acabar com ela ali mesmo. Mas Ferete interrompe. Ele quer falar pessoalmente com Juquinha. Quer olhar nos olhos dela antes do desfecho. De volta à mansão, Zenilda não aguenta mais. Ela confronta Ferete com coragem e ameaça revelar à filha um segredo que pode destruir tudo. A verdade sobre quem é o verdadeiro pai de Lorena. A fúria de Ferete explode. Ele teme menos a perda da família e mais a ruína de sua imagem pública. A simples possibilidade de esse segredo vir à tona o faz perder o controle. Decidido a não dar tempo para arrependimentos, ele ordena que o plano contra Juquinha seja acelerado.
Sem que ninguém perceba, o carro de Ferete já está em movimento. Lorena segue escondida, o coração acelerado, sentindo cada curva como se fosse a última chance. O veículo avança em alta velocidade rumo ao galpão abandonado, selando um encontro que pode terminar em tragédia. Ao mesmo tempo, Zenilda sente que o momento de revelar seu segredo se aproxima e que nada mais será como antes na família Ferete. No galpão, o clima se torna sufocante quando Ferete finalmente chega. Ele dispensa o capanga com um gesto seco e exige ficar a sós com Juquinha. Algemada a uma cadeira, a detetive mantém a postura firme, encara o empresário sem baixar os olhos e deixa claro que já entendeu tudo. Ela afirma que aquela armadilha não começou ali, mas muito antes, dentro da própria delegacia. Ferete sorri com desdém, dizendo que o mundo não é feito de heróis e que pessoas como ela sempre acabam esmagadas quando ousam chegar perto demais da verdade. Juquinha provoca, diz que ele pode até mandar matá-la, mas não conseguirá apagar o rastro de crimes que deixou. Cada palavra atinge Ferete como um golpe invisível. Ele se irrita, perde a compostura por alguns segundos e deixa escapar que tudo o que faz é para proteger o nome da família. Juquinha rebate que não existe honra construída sobre sangue e medo. O confronto verbal cresce e Ferete, tomado pelo ódio, dá a ordem final ao capanga do lado de fora. É nesse momento que o barulho de um carro freando bruscamente ecoa pelo galpão. Lorena sai do veículo antes mesmo que o motor desligue, gritando pelo nome de Juquinha. O capanga tenta impedi-la, mas a confusão chama a atenção de todos. Ferete se vira, incrédulo, ao ver a filha ali. O choque paralisa o empresário por alguns segundos preciosos. Lorena corre até Juquinha, se coloca na frente dela e enfrenta o pai como nunca antes. Diz que sabe de tudo, que ouviu a conversa, que entende agora quem ele realmente é. A tensão explode quando sirenes começam a soar ao longe. Juquinha havia conseguido acionar um protocolo de emergência antes de ser rendida. Ferete percebe que perdeu o controle da situação. O capanga foge. O empresário tenta sair, mas é cercado pela polícia que invade o galpão. Diante de todos, Ferete é confrontado, algemado e levado, enquanto Lorena segura Juquinha, ainda trêmula, mas viva. Na mansão, Zenilda sente o peso do silêncio quando recebe a notícia. Ela entende que o império construído sobre mentiras começa a ruir. Mais tarde, diante de Lorena, ela respira fundo e decide não adiar mais. Conta toda a verdade sobre sua origem, sobre o homem que realmente é seu pai e sobre os anos de manipulação que Ferete impôs à família. Lorena ouve tudo em choque, mas, pela primeira vez, sente que está livre. Juquinha se recupera, marcada pela experiência, mas fortalecida. A investigação avança, segredos antigos vêm à tona e o nome Ferete passa a ser associado não ao poder, mas à queda. O que começa como uma armadilha mortal termina como o estopim de uma reviravolta definitiva, mudando o destino de todos para sempre. Ferete tomará uma decisão que deixará claro até onde vai sua frieza disfarçada de estratégia. Ao descobrir o namoro de Lorena com Juquinha, o empresário não discutirá, não tentará compreender e tampouco dará espaço para explicações. Ele será direto, cirúrgico e cruel. Mandará a filha sair de casa imediatamente. Para Ferete, não se trata apenas de desaprovação moral, mas de um movimento calculado para retomar o controle. Ao expulsar Lorena, ele acredita estar ensinando uma lição e mostrando quem ainda dita as regras. A cena será tensa. Lorena ouvirá tudo em silêncio, tentando manter a postura, mas o impacto será devastador. Ferete, com seu tom frio, afirmará que não compactua com escolhas que coloquem seu nome, sua imagem e seus negócios em risco. O fato de Juquinha ser policial pesará ainda mais.
Para ele, trata-se de uma ameaça direta. Lorena tentará argumentar, mas perceberá rapidamente que qualquer palavra será inútil. A decisão já está tomada e não há volta. Sem ter para onde ir, Lorena surgirá na galeria de arte carregando malas, com o olhar cansado e o orgulho ferido. Maggie, Casper e João Rubens a ajudarão, criando uma cena de acolhimento que contrastará brutalmente com a frieza da mansão de Ferrete. O clima será de solidariedade, mas também de espanto. Ninguém esperava que o empresário fosse tão longe, tão rápido e tão impiedoso com a própria filha. A presença de Lorena causará um desconforto imediato em Lucélia. Incomodada, ela questionará os motivos da expulsão, insinuando que talvez Lorena tenha exagerado ou provocado o pai. A reação não cairá bem. Casper e João Rubens a repreenderão, deixando claro que aquele não é o momento para julgamentos nem fofocas. O recado será direto: Lorena é vítima, não culpada. Abalada, Lorena será levada por Maggie até o quarto. Ali, longe dos olhares curiosos, ela tentará manter a aparência de normalidade. Respirará fundo, forçará um sorriso e dirá que está tudo sob controle. Em conversa íntima, confessará que ainda não contou a Juquinha que foi expulsa de casa. Ela explicará que não quer despejar toda aquela violência emocional de uma só vez sobre a namorada. Prefere escolher o momento certo. Prefere proteger quem ama, mesmo estando despedaçada por dentro. Enquanto isso, Zenilda ficará em estado de alerta. A mãe de Lorena já terá percebido o envolvimento da filha com Juquinha e, ao contrário de Ferrete, demonstrará apoio. Zenilda respeitará a relação e enxergará nela um caminho de verdade e afeto para a filha. Ainda assim, o medo tomará conta. Ela conhecerá o preconceito do ex-marido e saberá que ele não medirá esforços para tentar separar o casal. O fato de Juquinha ser policial só aumentará sua apreensão. Ferrete, por sua vez, não ficará parado. Longe de se mostrar arrependido, ele mergulhará ainda mais em seu jogo de poder. Receberá um áudio enviado por Lucélia, que, aos poucos, assumirá o papel de informante. Ela contará detalhes da rotina de Lorena na galeria, com quem anda, quem a visita e quais são seus próximos passos. O vilão ouvirá tudo em silêncio, com um meio sorriso no rosto, certo de que ainda tem cartas importantes para jogar. Do outro lado, Lorena começará a se reorganizar. A dor dará lugar à determinação. Em conversa franca, ela revelará a Juquinha que pretende morar com Maggie, até que as duas constituam uma família. A frase não será dita como provocação, mas como afirmação de futuro. Lorena deixará claro que não abrirá mão de sua felicidade para atender às expectativas do pai. Ela não fugirá, não se esconderá e não aceitará chantagens emocionais. A expulsão, longe de silenciar Lorena, marcará o início de uma nova fase. Ela passará a circular com mais liberdade, sem medo de olhares ou comentários. A relação com Juquinha se fortalecerá, alimentada não apenas pelo amor, mas pela resistência conjunta. Cada passo dado por Ferrete para afastá-las terá o efeito contrário, aproximando ainda mais o casal. E o confronto simbólico não tardará. Nos próximos capítulos, Ferrete promoverá um jantar elegante, cercado de aliados e figuras influentes. Tudo parecerá sob controle, até Lorena surgir no evento. De cabeça erguida, vestida com segurança e acompanhada de Juquinha, ela atravessará o salão como quem reivindica espaço. O silêncio tomará conta do ambiente. Os olhares se voltarão para Ferrete, que tentará manter a compostura, mas deixará escapar o choque e a fúria contida. Lorena não pedirá permissão, ela apenas chegará, mostrando que não foi expulsa da própria história. Apenas decidiu reescrevê-la.